Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou hoje aqui no Alphaville Pernambuco 2, tá? Vou deixar como cenário aí uma casa que a gente está entregando aqui, inclusive com financiamento bancário da Caixa. E aí eu vou falar para vocês sobre quatro regras que a Caixa mudou recentemente e que podem impactar no teu financiamento bancário, tá? Não sei se você viu um videozinho curto que eu fiz e tal, que eu já detalho quais são as quatro, mas aqui digo quais são as quatro, mas aqui eu vou tentar detalhar um pouco mais para vocês. A primeira coisa é, se você tinha interesse de fazer um financiamento acima de 1,5 milhão, vamos lá, vamos dizer que você tem uma casa, um terreno grande e vai fazer uma casa de 2, 3 milhões e queria pegar 2 milhões de financiamento bancário. Não vai ser mais possível financiar os 2 milhões, tá? O teto da Caixa agora vai ser 1,5 milhão, tá? Não que a casa precise ser de 1,5 milhão de reais. A casa pode ser mais, mas o máximo financiado da Caixa, pelo menos por enquanto, vai ser de 1,5 milhão aí, tá? Então essa é a primeira regra. A gente já tem até um cliente aqui no Alphaville, Pernambuco, que financiou mais do que 1,5 milhão, que se fosse hoje, ele teria que pegar um valor um pouquinho reduzido. A gente sabe que financiar mais de 1 milhão não é tão fácil, né? Então você precisa realmente estar com a documentação toda redondinha, porque passa por uma análise mais criteriosa do que financiamentos abaixo de 1 milhão. E agora limitou para esse teto de 1,5 milhão. Então fica ligadinho aí que é para você já se planejar com essas novas regras. Olha como tá ficando bonita essa casa. Essa é uma casa que a gente projetou do início ao fim. Vai ser o próximo vídeo nosso, que vai ser apresentando todos os detalhes dessa danada aqui, tá? Aí vamos lá. A outra coisa é que, e para a segunda regra, e isso tem prejudicado alguns clientes da gente que estavam prestes a assinar o contrato com a Caixa, tá? Inclusive tem um cliente nosso que estava liberado 900 mil reais e a esposa tinha um financiamento bancário pequeno, mas tinha um financiamento bancário. E, rapaz, atrapalhou porque vai ter que ficar só no nome dele. E só no nome dele financiou um valor bem menor. E a gente tá vendo aí como é que consegue ajustar isso. Então, se você tem um financiamento bancário, por enquanto não vai ser possível fazer um outro financiamento da Caixa, tá? Então já se liga, porque para você se planejar. Então, se você tem algum financiamento bancário e comprou um lote recente, está fazendo um projeto e tal, quita esse outro financiamento, enfim, vê qual é a melhor situação, porque dependendo do valor que você for pegar, né, vale a pena você quitar um financiamento menor e fazer o financiamento do lote mais construção, tá bom? E a terceira regra, e isso realmente tem atrapalhado também um pouquinho, mas em relação a prazo, tá? Antes aqui, a gente sempre dava entrada em 3 esferas, vamos dizer assim. Então, depois que o projeto arquitetônico está pronto, a gente sempre dava entrada na associação do condomínio, que precisa aprovar. Depois da associação do condomínio, a gente já dava entrada em paralelo, tanto na prefeitura quanto na Caixa. E a gente ganhava tempo, porque enquanto estava andando na prefeitura, a gente também estava andando na Caixa, que sempre tinha uma alteraçãozinha ou outra, mas como já estava aprovado aqui na associação, então era menos alterações que a gente tinha na prefeitura. E aí a gente ganhava tempo na Caixa porque era o tempo do engenheiro fazer avaliação, analisar a PCI e dar um retorno, porque não é tão rápido. Mas agora a gente só vai poder assinar o contrato com a Caixa depois que o projeto estiver aprovado na prefeitura, tá? Olha como ficou legal aqui esse pé direito duplo. Então, assim, antes que a gente poderia começar, sei lá, com 6, 7, 8 meses a construção de uma casa financiada, provavelmente agora vai demorar mais um pouco, porque a gente vai precisar primeiro aprovar na associação, depois aprovar na prefeitura. Quando tiver aprovado na prefeitura do município, que no caso aqui é Jaboatão, onde a gente trabalha bastante, é que a gente vai poder assinar o contrato com a Caixa, né? O que é que a gente tem feito recente? A gente tem dado entrada com a Caixa. Ontem mesmo veio um engenheiro fazer uma vistoria de um lote, inclusive com um projeto, tudo PCI, a gente tirou um bocado de dúvida e tal. Mas ele já poderia liberar o laudo e a gente assinar o contrato com a Caixa no financiamento só da construção, não era o financiamento de lote mais construção, porque o lote era próprio. E vai travar porque o projeto ainda está na prefeitura, não liberou, não aprovou nenhum projeto, muito menos liberou o alvará de construção. Então a gente fica sujeito aí à mudança de outras regras. Então se a gente assinasse o contrato com a Caixa já agora, eu garantia a taxa de juros que não está tão alta, as regras atuais e tal. Então se o alvará só sair daqui a 3 meses, eu só vou poder assinar o contrato daqui a 3 meses. E aí a gente fica sujeito aí a alguma alteração, tá?
Então são coisas que você precisa ficar ligado, que é para não ter trabalho. E por último, e eu terminei já passando, é que se o lote for próprio, que não foi o caso dessa casa aqui que a gente está visitando, se o lote for próprio, você só vai poder fazer, dar entrada realmente assinar um contrato com a Caixa depois que tiver com alvará. Então se o lote for lote mais construção, se tiver parte do lote financiado, só depois que o projeto estiver aprovado, e se for lote próprio, só depois que o projeto já tiver com o alvará na mão. Aí vamos dar uma passada geral agora em algumas consequências disso. Olha o condomínio como está ficando lindo, né, rapaz? Tem muita obra aqui. Quem não conheceu ainda precisa dar uma passadinha aqui para a gente poder conhecer até as obras que a gente está entregando. Enfim, dar uma geral no condomínio de fato. E aí vamos lá, quais são as consequências disso? Vai atrapalhar financiamento de lote mais construção direto com o proprietário. Por quê? Se antes o proprietário já chiava com 6 meses para ele receber o saldo, agora que vai passar de 8, 9, 10 meses, nossa senhora, vai ser trabalhoso aí para a gente conseguir fazer um financiamento de lote mais construção com o proprietário, porque a gente precisa ser muito transparente com ele, sabendo que, Paulo, eu tô com meu terreno aqui para vender, vou dar um exemplo, é 250 mil, tu vai dar 100 e vai ficar 150 mil para daqui a 10 meses. Então tem gente que prefere, Paulo, eu vou vender daqui a 10 meses, porque não vou receber o valor todo agora, né? Já tem gente que não, que é bom porque já o pessoal que comprou o lote já começa a pagar já começa a pagar condomínio IPTU e tal, mas você sabe que vai ter que ficar um valor parado aí por um tempo um pouquinho maior. Coisa que, se você comprar um lote desse, direto com a construtora, com a incorporadora, financia, sei lá, em 120 meses, você vai ficar pagando uma parcelinha pequena e segue com o teu processo normal de lote mais construção, tanto na associação, na prefeitura, na Caixa. E aí, quando estiver próximo a fazer a quitação, você vai fazer um acordo com a incorporadora e a Caixa faz a quitação direto para a incorporadora, desde que o lote não esteja alienado, tá? Se o lote estiver alienado, aí lascou, você vai precisar pagar realmente o lote, né, fazer o alvará de construção para poder assinar com a Caixa, tá certo? Então, provavelmente, o que é que isso vai acontecer? Os lotes com proprietários vão ser vendidos mais à vista ou com plano direto, porque eu entendo que eu, como proprietário aqui também, para mim não é interessante eu receber o lote daqui a 10 meses, né? Por mais que o sinal seja bom, eu prefiro esperar o lote parado ali e vender mais valorizado na frente, que é o caso do nosso condomínio, que está em crescente valorização por causa da BR, por causa das casas que estão entregando. Hoje a gente já está completando mais de 100 casas entre prontas e em construção, tá? Então, assim, eu correria o risco e esperaria valorizar. Coisa que com a construtora, né, a gente ainda tem alguns lotes, a gente consegue fazer uma margem de negociação melhor, né, e ajudar. Essa outra casa aqui, ó, é outra que a gente também está construindo, também através de financiamento bancário, e ela não estaria nesse ponto se essas regras atuais estivessem vigentes na época, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí as dúvidas, tenham entendido aí essas questões que eu passei. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou ter um prazer de responder, tá? E é sempre realmente um prazer estar trazendo informação, compartilhando notícias aí com vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho aí, se inscreve, que sempre tem novidades sobre o mercado imobiliário, sobre construção e sobre casas de alto padrão, tá? Valeu, um abraço, até mais.